Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Vida Devocional aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. E é uma grande alegria poder chegar até você para trazer uma palavra de fé e de esperança. Uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu dia. Assim também como juntos buscarmos a face do Senhor em oração. Eu sempre gosto de dizer que esse é o melhor momento do nosso dia. É o momento onde nós nos colocamos na presença do Senhor. Que seja uma prática diária, constante, intencional na sua vida, que é o momento de oração e de busca à palavra de Deus, ou seja, a vida devocional. Eu já quero dar as boas-vindas àqueles que estão participando. Temos algumas pessoas presentes, como por exemplo a Roseli, a Maria das Graças, a Maria Oliveira, a Ana Maria, o Esron Lima, o Sonival, o Nelson Júnior, o Eugênio Passos Neto, o Ziel, a Alessandra, Ilza Tavares, dentre outros que estão participando da nossa programação da IPP-TV. Eu quero encorajar você a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, para logo após a palavra nós orarmos uns pelos outros, ok? Então, hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título Permanecendo na Palavra de Deus, ou seja, permanecendo nas Escrituras. Nós veremos algumas lições importantíssimas no texto em que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta. Paulo, ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse momento de reflexão na palavra, ok? Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã, nesse dia, rogando, suplicando a sua graça, a sua misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados. Queremos, Deus, pedir que o Senhor olhe para nós e que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos prontos, Deus, a sermos ouvintes praticantes da sua palavra. Sabemos que o poder para obedecermos à sua vontade, à sua palavra, vem do Senhor. É o teu Santo Espírito que habita em nós. É a sua graça que nos capacita. É a tua misericórdia que se renova sobre nós, ó Deus, e não nos dá aquilo que merecemos. Ó Deus, e a sua graça nos dá, ó Deus, aquilo que só o Senhor pode dar, porque nós não merecemos. Louvamos o teu nome por isso. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, um jovem pastor, que por alguns motivos encontrava-se desanimado, o apóstolo Paulo escreveu então para encorajá-lo. Paulo estava preso em Roma, possivelmente numa prisão domiciliar. Paulo estava nos últimos dias da sua vida. Estava prestes a caminhar para o martírio, porque essa é conhecida como a segunda e última carta de Paulo, a segunda Timóteo e a última carta que Paulo escreve. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo com uma certa urgência em encorajar o jovem pastor Timóteo para que ele pudesse perseverar. E aí o apóstolo dá algumas orientações a ele, se nós olharmos desde o início, né?
do texto dessa segunda epístola, o apóstolo Paulo diz que lembra, né, de algumas características essenciais importantes do evangelho na vida desse jovem pastor. Ao mesmo tempo que, ao encorajar, o apóstolo Paulo diz que o dom que há em ti seja reavivado. Reavives o dom que está em ti, Timóteo. Que você entenda que Deus não te deu um espírito de covardia, mas nós temos o espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de moderação. E Paulo aqui anima Timóteo para que ele persevere diante dos desafios que ele ainda estava enfrentando e que ainda iria enfrentar. Dentre eles, Timóteo, ele era um jovem que ele tinha algumas enfermidades, pelo menos o que é citado aqui por Paulo, uma certa enfermidade no estômago. Paulo, então, orienta-o para que ele cuide dessa enfermidade. Ao mesmo tempo, Paulo, ele está diante de um jovem pastor que encontra-se desanimado porque muitos que acompanharam o ministério do apóstolo Paulo, eles apostataram da fé. Paulo fala, né, que na sua última defesa, todos o abandonaram, somente Lucas, o médico amado, permaneceu com ele. Paulo fala de um certo homem chamado Alexandre o Latroeiro, homem que fez muitos males ao apóstolo Paulo, dentre outras pessoas. Então, havia uma certa frieza, um certo desânimo naquele momento, não sei se por causa da perseguição, mas certamente porque eram dias maus. E o apóstolo Paulo orientou isso a Timóteo. Paulo, ele chega a dizer que eram tempos difíceis e que nos últimos dias nós veríamos homens maus, homens jactanciosos, homens que amam mais o prazer do que a amizade com Deus, que amam mais o presente século e esse mundo. Enfim, então, Paulo ele agora faz um contraste entre a vida, né, desse jovem pastor, Timóteo, aquilo que ele aprendeu desde a sua infância e os males que ele estava enfrentando por viver em um tempo mau. Então, quando chegamos no capítulo 3, o apóstolo Paulo, nesse contraste que sempre ele fala com Timóteo, você está vendo, Timóteo, como estão as coisas, tempos difíceis, tempos maus, tu, porém, permanece naquilo que você foi ensinado. Tu, porém, permanece na doutrina. Tu, porém, permanece nas Escrituras. Então, diante dessa verdade, que nós precisamos permanecer nas Escrituras, é que eu quero trazer pelo menos 3 lições importantíssimas para nós. A primeira delas é que nós precisamos permanecer nas Escrituras, precisamos permanecer na palavra de Deus, na vontade de Deus, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos em tempos maus, nós vivemos em um mundo caído. Queridos, nós vivemos em um mundo caído, um mundo que jaz no maligno. Nós sabemos que o Deus desse século é Satanás. Ele tem dominado corações, entenebrecidos mentes, escravizado consciências. Existe, principalmente no espírito da época, um tempo onde há uma apostasia evidente, onde há um descrédito, né, à palavra de Deus, porque existem muitas ideologias, são muitos ataques de todos os lados. Nós vivemos em uma cultura corrompida, nós vivemos em meio a uma geração corrupta e incrédula.
onde Deus não é mais o centro, onde o homem é o centro, onde o homem ele vive criando ídolos para adorar. E isso desde a época do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo. Porque se você olhar para as instruções que o apóstolo Paulo ele dá a Timóteo, ele diz, por exemplo, sabe, porém isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles muitas vezes têm até forma de piedade, porém negam o poder. E aí ele vai falar de algumas pessoas. Então é diante dessa realidade que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, que ele diz: tu, porém, Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Então, Paulo, ele sabia que grandes eram os desafios para aquele jovem pastor, assim como é para nós nos nossos dias, queridos. Paulo, ele diz que nos últimos dias, infelizmente, os homens, eles se afastarão da verdade. Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que nos últimos dias os homens eles se afastarão de Deus, eles não darão ouvidos às sãs doutrinas, à sã doutrina, ou seja, a palavra, as escrituras, ao ensinamento das escrituras, e eles terão mestres do seu próprio agrado. Que os homens estão com seus ouvidos tapados, com comichões nos ouvidos. Os homens estão cegos para enxergar a verdade. Portanto, nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos dias maus, por isso nós precisamos permanecer nas Escrituras. Nós precisamos permanecer nas Escrituras porque nós sabemos que esse mundo não tem nada a nos oferecer, meus queridos. Nós vivemos em um mundo caído, onde não tem nada para oferecer para nós. Por mais que esse mundo muitas vezes ofereça as suas riquezas, ofereça os seus prazeres, ofereça a fama, ofereça o poder, nada disso tem valor. Nada disso. Nós precisamos permanecer na palavra que diz que nós devemos buscar os tesouros dos céus e não os tesouros dessa terra. Nós não podemos ficar presos às riquezas e às glórias dessa terra, porque elas não se comparam às riquezas dos tesouros celestiais. Existe um novo mundo, novos céus e nova terra que Deus ele tem preparado para nós, mas só chegarão lá aqueles que pela fé crerem no nosso Senhor Jesus Cristo e permanecerem nele, permanecerem na palavra, permanecerem em Cristo, permanecerem nas Escrituras. Mas há um outro motivo pelo qual nós precisamos permanecer nas Escrituras. E aqui, veja só, depois do apóstolo Paulo ter dito, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Depois do apóstolo Paulo ter dito, permaneça na palavra, Timóteo, permaneça na doutrina, permaneça
naquilo que aprendeste, tanto você aprendeu na sua infância com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, aprendeu de mim, quando eu te treinei, quando eu te discipulei. Permaneça nas sagradas letras. Então, o apóstolo Paulo, depois de dizer que ele precisava permanecer na palavra, porque nós vivemos num mundo caído, ele, porém, precisava permanecer em Cristo e na palavra. Em segundo lugar, nós vemos que nós devemos permanecer na palavra, meus irmãos, porque a palavra, as Escrituras, toda ela é inspirada por Deus. Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui a palavra inspirada, ela significa soprada por Deus. Assim como Deus soprou o fôlego da vida na criação do ser humano, e o poder sobrenatural do Espírito Santo deu vida ao ser humano, é esse mesmo poder, é o Espírito Santo quem moveu homens na história, desde o Antigo Testamento, para escrever as Escrituras hebraicas, como também no Novo Testamento, quando o Espírito Santo escolheu e soprou, expirou o poder e as palavras que vieram do coração de Deus para serem escritas nesse livro, que é para nós a revelação especial de Deus. Então, nós precisamos crer e permanecer nas Escrituras, porque a sua origem é divina. Ela vem de Deus. As Escrituras, toda ela, não é um livro qualquer, e quando eu falo toda a Escritura, eu estou falando aqui dos 66 livros inspirados que compõem o cânon. Ok? Então, eu estou falando das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, toda ela. Nós precisamos permanecer nessa verdade. Infelizmente, nós temos visto muitos jovens, ao chegar na universidade, tendo o desafio de permanecer na palavra e perseverar na fé. Porque uma das coisas que acontecem é quando homens, professores ou até colegas que são ateus, eles tentam, de alguma forma, desconstruir essa consciência de que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, é um livro especial, é um livro divino. Eles tentam desconstruir a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a eficácia das Escrituras, o poder que ela tem para transformar a vida do homem, para salvar o ser humano. Então, quando nós deixamos de dar credibilidade a essa palavra, quando nós deixamos de crer que ela é a revelação especial de Deus para nós, que tão somente por meio dela, que nos revela a Cristo, a redenção em Jesus Cristo, que nos apresenta as grandiosas doutrinas do Evangelho, este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós deixamos de crer nessa verdade, como esse livro, meus irmãos, nada mais resta para que a nossa fé permaneça de pé. Nós precisamos continuar crendo. Esta é a verdade absoluta. Nós vivemos em tempos de relativização da verdade, relatividade ética, moral, e eles querem incutir sobre nós, através dessas ideologias progressistas, de que não existe uma verdade absoluta, mas a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é essa verdade pela qual nós devemos nos mover. Ela é a lente
pela qual nós enxergamos o mundo, nós interpretamos o mundo, nós nos comportamos, ela é a nossa regra de fé e prática. É ela que conduz a nossa vida, não somente a nossa vida religiosa, mas toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. A nossa vida familiar, o nosso casamento, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, a forma com que nós olhamos para o mundo, enxergamos o mundo. Quando nós compreendemos que Deus, Ele é o Criador, que criou todas as coisas e nós somos criaturas, que nós vivemos nesse mundo e fomos criados para a glória dEle, mas sabemos que o pecado, ele trouxe afastamento entre nós e Deus, e o ser humano morreu espiritualmente desde o Éden, quando se rebelou contra Deus. Mas Deus prometeu a restauração e a redenção por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido desde o Antigo Testamento, desde o Éden. Então, esse livro não é um mito. Esse livro é a verdade de Deus. Ele é o guia de instrução para o ser humano. Então, nós precisamos permanecer nas Escrituras. Nós não podemos, meus irmãos, dar ouvidos àquilo que esse mundo nos oferece. Porque, assim como o salmista, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, nós somos aqueles que meditamos nessa palavra de dia e de noite. Nós temos prazer nessa verdade maravilhosa de Deus, porque se assim fizermos, nós seremos prósperos em tudo aquilo que fizermos, porque a palavra diz que aqueles que meditam nessa verdade de dia e de noite, eles serão como uma planta, como uma árvore plantada à beira de riacho, à beira do rio, aonde dará o seu fruto no tempo certo e aonde certamente as suas folhagens não secarão, mas serão verdejantes. Assim é a palavra de Deus. E aí eu concluo dizendo que, em terceiro lugar, nós precisamos permanecer na palavra, meus irmãos, porque é ela quem nos abençoa em todas as coisas. É essa palavra. Veja, o apóstolo Paulo, depois de dizer que essa palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele diz que ela é útil, ela tem uma utilidade, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela é útil para o ensino. Nós somos ensinados por essa verdade. Ela é útil para a repreensão e para a correção, porque muitas vezes nós precisamos ser corrigidos no caminho em que nós estamos andando. Ela também é útil para a educação na justiça, para que nós abandonemos a injustiça e permaneçamos na justiça. E por fim, essa Escritura, essa palavra, ela é útil. Ela tem a finalidade de equipar todo homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é essa palavra que nos abençoa. Essa palavra, como disse o salmista, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa palavra que nós devemos guardar no coração para não pecar contra Deus. Nós precisamos entender que essa palavra, ela é útil. Ela nos abençoa em todas as coisas. Ela nos faz ser prósperos em todas as coisas. Essa palavra, ela nos santifica. Nosso Senhor Jesus disse: Senhor, orando ao Pai na sua oração sacerdotal, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio dela, meus irmãos, essa palavra incorruptível, essa semente incorruptível, que nós cremos naquilo que ela nos revela acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo, acerca da salvação. É por meio dela que nós somos transformados. Essa palavra
que faz com que nós sejamos abençoados. O Salmo 19, ele traz alguns benefícios extraordinários acerca da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando nós lemos essa palavra, nós somos restaurados na alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você quer ser sábio, medite nessa palavra, porque ela faz do homem mais simples, da mulher mais simples, um grande sábio. São os preceitos do Senhor que são retos e alegram o nosso coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os nossos olhos. E o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, porque os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa palavra que é mais desejada do que o mel. Essa palavra que é mais rica, mais gloriosa. Essa palavra que ela é muito mais valiosa do que o ouro depurado. É nessa palavra que nós precisamos permanecer. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça na palavra. Permaneça na palavra porque nós vivemos em um mundo caído. E se nós queremos ficar de pé diante das tempestades da vida, se você quer que o seu casamento permaneça de pé, se você quer permanecer de pé, se você quer ver sua casa, o seu lar permanecendo de pé, você precisa aprender que você precisa construir a sua casa sobre a rocha, assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Se você ouvir essa palavra e praticar, você será como uma casa que foi construída sobre a rocha. Podem vir os ventos, os temporais. Você permanecerá de pé, não sucumbirá, porque está firme na rocha. Então permaneça na palavra. Permaneça porque você sabe que essa palavra é a verdade de Deus. Ela é inspirada, ela foi soprada pelo Espírito Santo. A sua origem é divina. E você deve permanecer na palavra, porque é por meio dela que você será grandemente abençoado e abençoada em todas as áreas da sua vida. Eu quero aqui orar pelos pedidos apresentados, ok? Aqui nós temos a Maria das Graças, a Roseli, a Maria também pedindo oração. Então, vamos orar. Eu sei que você deixou aí o seu pedido de oração, eu quero orar por você. Coloque seu coração diante do Senhor e vamos orar. Pai, eis aqui a tua maravilhosa palavra, nós nos achegamos diante dela com muito temor, com muita reverência, porque sabemos que é a boca do Senhor falando conosco. E hoje nós aprendemos, Deus, que devemos permanecer nas Escrituras, mesmo diante de todos os ataques, diante de todas as tempestades, diante, Senhor, de tantas vãs filosofias, diante, Senhor, ó Deus, de tantos conselhos ímpios. Nós somos atacados de todos os lados, numa cultura caída, que faz apologia a todo tipo de males, de corrupção, mas nós perseveraremos, crendo que essa palavra foi revelada a nós para que andemos na Tua presença, vivendo segundo a Sua vontade. Abençoa meu irmão e a minha irmã. Eu te peço, Pai, que o Senhor entre com providência nesse momento, na casa, na vida, na família, que o Senhor venha estar estendendo a sua mão poderosa, tocando, curando, restaurando, libertando vidas de vícios. Ó Deus, libertando vidas, Deus, de hábitos pecaminosos. Que o Senhor esteja nesse momento restaurando a alma, que o Senhor esteja levantando o caído, que o Senhor esteja renovando, fortalecendo na fé, capacitando, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu poder, homens e mulheres, abençoando famílias nesse momento, abrindo portas, ó Deus, e fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Essa oração que fazemos agora, crendo nessa palavra, nessas promessas, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe.